Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum, dia 6 de outubro. Hoje a igreja celebra a festa de São Bruno, presbítero, místico e fundador da Ordem dos Cartuchos. Ele viveu na Alemanha de 1030 a 1101. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, um fariseu aproximou-se de Jesus e, querendo colocá-lo em dificuldade, lhe perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus disse: O que diz a lei? Como a lês? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua inteligência, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus respondeu: Homem, respondestes muito bem. Então, vá e coloque tudo isto em prática. Vivas tudo isto. Ele então, para poder justificar-se, perguntou a Jesus: Então, mestre, quem é o meu próximo? Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele caiu nas mãos de assaltantes, que bateram nele, roubaram tudo e deixaram ele quase morto e foram embora. Ora, desceu por aquele mesmo caminho um sacerdote. Ele viu aquele homem e foi embora por outro lado. Do mesmo modo, um levita passou ali, viu aquele homem caído e também tomou seu rumo e foi embora. Por acaso passou ali também um samaritano que estava em viagem. Ele chegou perto do homem, teve compaixão, desceu do seu cavalo, cuidou dele, colocou azeite de óleo em suas feridas e permaneceu com ele. Depois, tomou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo e o levou a uma pensão e permaneceu ali com ele. No outro dia, ele entregou 2 moedas ao dono da pensão e disse: Tudo que gastares a mais com este homem, eu te pago quando eu regressar. Na sua opinião, quem foi o próximo desse homem que foi assaltado e que ficou caído à beira do caminho? Ele respondeu: Foi aquele que fez misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá você e faça o mesmo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nós estamos aqui com o grande desafio de vivermos a palavra de Deus. Porque às vezes eu e você podemos deter tantos conhecimentos teóricos sobre a nossa fé, tantos conhecimentos doutrinários sobre a nossa fé, e assim passamos a levar tão somente uma vida devota de tradição de família e de costume dos nossos países, mas sem uma força viva, sem uma força espiritual que pastoreia os nossos sentimentos, pensamentos, ações. E diante dessa realidade, nós ficamos então totalmente impotentes diante das manifestações de Deus. Como acontece com o profeta Jonas na primeira leitura de hoje, onde o Senhor dirige a sua palavra para Jonas, pedindo a ele que vá até a cidade de Nínive e que anuncie o castigo que está para chegar se eles não se convertem. Jonas ficou com medo e o Senhor mandou ele para um lado, ele fugiu e foi para o outro. E nessa fuga de Jonas, vem todos os contratempos, até que Jonas é jogado no mar, fica submerso no mar, depois é engolido por um peixe, fica 3 dias na boca desse peixe, e o Senhor leva o peixe a vomitar Jonas, e Jonas volta para a sua missão. Quer dizer, Jonas tentou fugir, Jonas passou pelas provações, as incompreensões, as dificuldades da sua infidelidade, mas depois ele retoma o seu caminho profético, porque assim é a vontade do Senhor. O nosso evangelho de hoje é muito ilustrativo, e é uma grande catequese pedagógica e mistagógica para mim e para você.
Porque a grande pergunta que esse fariseu faz para colocar Jesus em dificuldade, quer dizer, ele não está com reta intenção. Ele não está com reta intenção do coração. Ele quer colocar Jesus em dificuldade. E quantas vezes as pessoas nos querem colocar em dificuldades com perguntas também, com situações práticas da vida. E ele vai perguntar a Jesus, então, uma pergunta assim corriqueira. Que devo fazer para ter como herança a vida eterna? Que devo fazer para receber a salvação? Jesus não vai falar com ele, reze 30 terços por dia, comungue todo dia, vá a pé até a Aparecida do Norte, faça isso, faça jejum, faça isso, faça aquilo. Não, Jesus não vai dizer nada disso. Jesus não vai teorizar. Jesus não vai criar teorias de pastoral, e muito menos de justificação também, de disciplina, de purificação, nada disso. Jesus vai utilizar uma história pedagogicamente contada. O que diz a palavra de Deus? Começa por aí. O que diz a palavra de Deus? O que você conhece da palavra de Deus? Às vezes, conhecemos a palavra, sabemos o que está escrito e não vivemos aquilo. Porque daí vem a segunda pergunta, como a lês? Melhor, como você interpreta? Porque quantas e quantas vezes eu e você queremos interpretar a palavra de Deus de acordo com as nossas conveniências e os nossos gostos. E aí o evangelho deixa de ser palavra de Deus e vira palavra do homem e não salva mais. Porque já não é mais palavra de vida. Já não é mais. Como você lê? A pergunta é, o que diz a palavra de Deus? E como você lê? Como você interpreta? Como você vê? Ele vai dizer a palavra certa na letra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e será elogiado por Jesus. Homem, você respondeu muito bem. Então vá e viva isso. Vai e coloque isso em prática. Porque o problema é dar carne à palavra de Deus. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Hoje, como vivemos na época do homo videns, do homem que utiliza as internets e os meios, temos excessivas palavras e às vezes pobrezas de vida, pobrezas de conduta, pobrezas de solidariedade, de modo que criamos um mundo totalmente fictício e virtual. Mas as pessoas não são fictícias e virtuais. Os problemas também não são fictícios e virtuais. Os problemas são práticos. Então vá e viva tudo isso. Então ele quer se justificar. Então quem é o meu próximo? Aí agora vem a história do samaritano. O samaritano, alguém que é judeu, inimigo dos samaritanos, vai até Jerusalém e quando está voltando para Jericó é assaltado e é deixado ali semi-morto. Roubaram tudo que ele tinha. Ora, veio um sacerdote que descia por aquele caminho, homem da palavra, homem de Deus, e não foi capaz de ter compaixão. E foi embora por um outro lado. Veio também o levita, o homem da palavra, o advogado de Deus, aquele que defende Deus sobre todas as coisas. Ele também vê o homem caído, não tem compaixão e vai embora. Vem agora um inimigo dos judeus, um inimigo natural dos judeus, um samaritano. Ele vê o homem caído, se aproxima, veja bem quantos verbos. Ele vê, se aproxima, se ajoelha, se compadece e cuida do homem. Veja os verbos. Ele vê, se aproxima, se ajoelha, se compadece, cuida do homem. Ele coloca azeite nas feridas daquele homem. Depois, ele vai montar aquele homem no seu próprio cavalo, no seu próprio animal, e vai conduzir esse homem até uma pensão, e vai cuidar desse homem aí. E vai pagar 2 moedas ao dono da pensão, dizendo, tudo que você gastar a mais, eu pago quando voltar. Então vem a pergunta fundamental. Quem foi o próximo para este homem? Aquele que usou de misericórdia para com ele, respondeu o fariseu. Então Jesus vai repetir, vá e faça o mesmo. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé cristã não é uma fé de teorias. Não é uma filosofia de vida somente uma teologia. É uma praxis de vida de solidariedade e de compaixão. Que esta palavra seja uma provocação para mim e para você, para purificarmos a nossa fé e também irmos e fazermos o mesmo. Sermos fraternos e solidários. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Bruno, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida,
rogai por nós. Terceiro dia da novena.